Está no ar ao vivo o programa Conectados com Deus, com o apresentador Fábio Silva. Meus irmãos ouvintes da Rádio Web Pentecoste, já estamos às 19h22, começando mais um programa aqui, ao vivo, né? Pelas nossas duas plataformas, Facebook e Rádio Web Pentecoste 24 horas. Lembrando também que nós estamos ao vivo pelo nosso aplicativo na Play Store. Você que ainda não tem seu celular, você que ainda não tem o nosso aplicativo baixado aí no seu telefone, né? Você pode estar baixando aí o aplicativo da Rádio Web Pentecoste no seu telefone gratuitamente. Acesse lá a Play Store do seu telefone e vamos baixar o nosso aplicativo e vamos todos juntos estar nessa sintonia gospel de evangelização pela nossa Rádio Web Pentecoste. Vamos de louvor daqui a pouquinho, irmãos, logo mais às 19h30, né? Daqui 7 minutinhos, nós já vamos estar entrando ao vivo com o nosso diácono Pedro Henrique, lá do Mato Grosso. Ele vai estar nos dando aqui uma coletiva gospel, onde eu creio que vai ser bênção, né? Vamos estar indo de louvor até chegar o tempo aqui, dar o tempinho, né? E depois desse louvor aí, nós vamos estar fazendo uma breve oração aqui para que esta programação de hoje venha a ser uma programação bacana, venha a ser uma programação abençoada por Deus, né? E na sequência já vamos estar entrando em contato com o nosso diácono Pedro, lá do Mato Grosso, onde ele vai estar já aí fazendo aí as coordenadas que nós passamos para ele, e nós vamos estar batendo aqui um bate-papo, onde eu acredito que vai ser muito bom. Vamos de louvor, daqui a pouquinho eu já estou de volta aqui no estúdio da Pentecoste. Aleluia! Oh, louvado seja Deus, louvemos a Deus todos nós, irmãos, nós estamos felizes nesta noite. Aleluia! Já o verbo era Deus quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, meu bom Senhor. Eu sinto de barro, tu és construtor. Tu podes quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para ti eu servir. É isso aí, gente, vamos de Rádio Web Pentecoste, estamos ao vivo às 19h26, né? Estamos no aguardo aqui do diácono Pedro, já está entrando aí e vamos estar participando, fazendo esta programação de hoje, uma programação especial. Programa Conectados com Deus. És o oleiro, meu bom Senhor. Eu sinto de barro, tu és construtor.
está me ouvindo agora? Positivo. Tá melhor agora. Isso, agora deu uma melhorada aqui. Gente, você que está aí pela sintonia da nossa rádio aí, tivemos aí um pequeno contratempo aí, né? Eu não sei porquê, mas agora vamos fazer de uma maneira diferente aqui, né? Pega essa minha Bíblia lá para mim. Vamos fazer de uma maneira diferente, microfones abertos, para ver se nós conseguimos dar procedimento a essa transmissão na programação de hoje, né? Que tivemos aí esse contratempo, eu não sei o que foi que aconteceu, depois eu vou estar pedindo para o técnico dar uma olhada, que na verdade deu uma interferência aí a interferência que deu foi de mau contato, acho que na transmissão aí de eco, né? Ficou dando um certo eco aí, mas já estamos já na sintonia. O nosso diácono está me ouvindo bem agora? Positivo. Isso, muito bem. Então vamos estar já iniciando essa transmissão e depois amanhã eu vou estar verificando aí para ver o que está acontecendo, né? Diácono, seja muito bem-vindo à transmissão desta rádio. Hoje é um programa de conexão. Esse programa de conexão é um programa de conexão bíblica, onde nós conversamos mais sobre a Bíblia, né? Batemos aquele papo religioso, onde a gente começa a se conhecer melhor, e eu creio que vai ser bênção, né? E a partir deste momento aí eu quero te desejar as boas-vindas, estar te recebendo muito bem, apesar de você não estar aqui comigo no estúdio, mas podemos considerar que você está aqui presente pelo fato de estar participando da programação ao vivo, né, pela nossa web aqui, nesse programa Sintonia, né, Conectados com Deus. Eu quero que você seja muito bem-vindo a esta programação, programa Conectados com Deus. E você, ouvinte da rádio, você pode estar compartilhando essa transmissão, você pode estar comentando também, e aqui o que der para a gente fazer nesse improviso de hoje, nós vamos estar fazendo aqui, né? O pastor, deixa eu ver ali, pastor Leandro está nos comentários, né? Baixa mais a câmera, a minha câmera está muito alta. Deixa eu dar uma baixadinha na minha câmera aqui, que eu acho que a minha câmera está um pouco alta. Vamos tentar dar uma melhorada aqui, então. A gente fez uma mudança aqui de última hora, fizemos uma mudança aqui de última hora, então aqui o negócio ficou meio estreito hoje, né? Mas com a graça de Deus nós vamos estar trabalhando e fazendo a vontade do Senhor aqui, amém? Louvado seja Deus. Meu querido, paz e graça, seja muito bem-vindo, e a partir deste momento eu quero te deixar um pouco à vontade, né? Para estar se identificando com os ouvintes do Facebook, e em breve, logo mais, está aí se identificando com o público da nossa rádio Web Pentecoste 24 horas no ar, né? Eu tive que suspender aqui a rádio, mas daqui a pouco eu já vou estar abrindo ela, né? Eu vou te dar alguns minutinhos para você estar se identificando, e se você puder aí uns 3, 4 minutos de identificação, só enquanto eu abro ali o sistema da rádio, né? Para os ouvintes que não têm Facebook estar também interagindo através da nossa rádio web 24 horas. Fique à vontade, meu querido. Cumprimento a todos a paz do Senhor. Venho agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando aí da rádio. Que Deus venha multiplicar sobre a vida de vocês. Sou o diácono Pedro Henrique, no estado de Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas. Sou da igreja Assembleia Pentecostal Monte Carmelo, e sou muito grato pela rica oportunidade
que estão me dando. E venho só agradecer e que Deus venha bradar sobre hoje, que Deus venha alcançar corações hoje, que Deus venha transformar vidas através dessa programação. Que Deus venha alcançar pessoas que não podem estar locomovendo para ir para a casa do Senhor, mas está sendo comovido pela rádio, que poucos fazem, mas os que faz com amor. Meu ministério, eu comecei, sou um convertido, faz 2 anos e 11 meses, 2 anos e 5 meses, comecei a frequentar e Deus vem fazendo maravilhas na minha vida nesse tempo, nesse período de tempo. Eu era um dependente químico, um usuário de droga, e Deus tinha uma promessa na minha vida. E Deus tinha uma promessa na minha vida. E enquanto Deus tem um propósito na vida de nossa, então pode passar tempo, pode passar o que for, vai ser concretizado. Por quê? Porque Deus, ele veio para o mundo para aqueles que estão machucados, enfermos espiritualmente. Então, nesse tempo que eu na caminhada de Jesus, muito aprendizado. Eu não queria saber de igreja, não queria saber de ministério, não queria saber de fazer parte disso. Eu não acreditava muito. Eu não fazia muito, vamos dizer, a parte daqueles que crê. Mas a gente começa só a crer depois que começa a viver. E Deus tinha uma promessa na minha vida. Minha esposa, ela lutou por mim 2 anos nessa luta, orando, jejuando, buscando nas madrugadas. Enquanto muitas pessoas falaram para ela, desiste, para com tudo, Deus estava falando para ela, não para, porque a promessa ainda vai ser concretizada. Não para, porque ainda você vai ver ele pregando a minha palavra. E foi muita luta, muita gente ao contrário, muita gente que não acreditava no meu chamado, mas a minha mãe sempre está do meu lado. A nossa mãe sempre quer o nosso melhor. E a nossa esposa também. Mas tinha um propósito no meio disso. Por quê? Porque a minha mulher, ela ia, mas tinha um pé dentro e um pé fora. Então a promessa não ia ser concretizada de qualquer jeito. Por quê? Porque a promessa, quando Deus vem à nossa vida, se nós não tivermos posicionamento, nada acontece. A promessa está ali. Depende da gente se posicionar para receber a promessa. O que Deus tem para a nossa vida. Então, a minha esposa, ela se posicionou. Enquanto ela se posicionou, o agir de Deus veio na nossa vida. Aconteceu. Eu praticamente fui usuário há 12 anos de maconha, cocaína. Eu saía de casa na quinta, voltava no domingo. E quanto muita gente falava, esse daí qualquer dia vai encontrar no mato morto. Deus estava falando, enquanto você acha que não tem jeito, esse projeto é falido, essa árvore é cortada, Deus estava falando assim, eu vou colocar ele no meio dos grandes, vou colocar ele no púlpito para pregar o meu evangelho, para falar a verdade. Por quê? Porque o que Deus tem na nossa vida é maravilhoso, irmão. O que Deus tem na vida de cada pessoa é grande. Lembra de Davi? Davi era rejeitado.
Davi, os irmãos dele não consideravam ele como irmão e o pai não considerava ele como filho. Mas a palavra vai nos dizer que Deus manda Samuel ir na casa dele. Para quê? Para que ungisse ele a rei. Agora, irmão, enquanto todo mundo, a sociedade não te aceita como você é, Deus está olhando para a gente e está falando: eu aceito da forma que você é. Venha para minha presença, mas não permaneça. Então é Deus estendendo a mão para quem precisa. E eu peguei, irmão, na mão de Deus e não soltei mais. Deus vem fazendo maravilhas no meu ministério. Deus profetizou que eu ia ser um grande pregador. E eu nem imaginava, eu tinha maior vergonha de falar em púlpito, de falar na frente dos outros. Deus vem tirando, vem me levando num nível que eu achei que eu nunca ia chegar. Então, o que Deus tem na nossa vida, na minha, na de vocês, não é contos de fada, não. O que Deus tem na nossa vida é promessa, é algo muito grande. Deus tem algo para fazer sobre a nossa vida que é extraordinário. Mas para nós poder viver isso, nós temos que se entregar a Ele. Abrir a porta para que Ele entre e ceia. Não adianta querer ter mudança se você não tem a mudança de você. Não adianta você querer que conserte a casa se você não primeiro se posicionar perante Jesus. Jesus está atrás daquele que aceite Ele, para que Ele venha fazer a obra sobre a nossa vida. Agora, pensa, se eu não aceitasse Jesus na minha vida, eu estaria já numa cova. Por quê? Porque Deus deixou bem claro para mim. Ou eu venho para a presença, ou Ele abria uma cova e colocava eu dentro. Por quê? Porque no mundo Ele também não me deixaria, para que seja mais contaminado. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Primeiro Deus lança a rede, para trazer você no conforto, no amor. Não veio, Ele lança o anzol. O anzol faz o quê? Machuca. Então, que possa ter uma expectativa que Deus é aquele que pega os que estão abatidos para exaltar, os que estão humilhados para colocar no lugar de honra. Eu não sou merecedor de nada disso que Deus fez na minha vida, mas a misericórdia dele nos alcança cada dia, após dia. E é isso, irmão, que eu tenho para dizer no meu ministério. É sobre isso que Jesus quer muito de nós. É posicionamento para que a promessa seja concluída. Sabe uma coisa interessante, irmãos, você que está na sintonia da rádio, que você falou aí, às vezes vergonha, né? Ainda hoje mesmo eu estava questionando uma pessoa sobre o assunto do ex. Vamos falar abertamente, né? Como você tocou no assunto, eu quero então trabalhar diretamente nesse assunto e te dar forças espiritual através do que você falou quando vem citar drogas ou coisas parecidas. Lembrando aos ouvintes que está entrando aí, daqui uns 2 minutos, eu vou estar subindo o sinal da rádio, que a rádio está desligada, né? Devido ao problema que nós tivemos aqui agora há pouquinho, um mau contato aí, e tivemos que improvisar, né? Mas eu já vou estar ativando a rádio. Irmãos, ainda hoje, durante o dia, eu questionei alguém que falou assim, sobre as igrejas. E dizer assim, olha, nas igrejas hoje só tem ex-drogado, as igrejas hoje só tem ex-hétero, e ex aquilo e aquilo outro. Não vamos citar os nomes. Só que eu lembrei que um pastor famoso, esses dias atrás, ele foi numa entrevista de televisão famosa aqui em São Paulo, e o apresentador perguntou para ele assim, mas por que na sua igreja tem tanto ex? Você já parou
a pensar que lá só tem ex-drogado, ex-traficante, ex-bandido e tudo mais. Então o pastor falou assim, olha, em questão em relação de testemunho com vergonha ou sem vergonha, quando eu falo sem vergonha, gente, eu não estou falando que o camarada é sem vergonha não, tá? É com a vergonha ou sem a vergonha. É nesse termo que eu estou falando. Então o pastor falou assim, o que você prefere? O bandido sendo bandido dentro da tua casa ou ele sendo um ex-bandido dentro da igreja e a tua casa livre, protegida deles? Sabe o que aconteceu? Sim. Esse apresentador ficou calado sem resposta. Então, trazendo para os dias de hoje, eu sei que as pessoas em si, elas não querem falar de passado. Ninguém quer falar de passado. Todos nós sabemos que passado é passado. Tanto que tem um ditado assim, ó, quem vive de passado é museu. Mas, irmão, entenda uma coisa, diácono. Sim. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, que Ele nos resgata do poço, do fundo do poço, quando Ele nos tira do lamaçal do pecado, quando Ele nos tira das profundezas do abismo, então o que acontece? Você agora recebe uma segunda oportunidade. Você recebeu um renovo na sua vida. Nós podemos dizer, como você teve uma nova oportunidade, você teve um renovo da parte de Deus. Eu posso dizer, você teve um renovo espiritual na sua vida. Sim. Então, assim, você abrir a sua boca e dizer assim, eu vou contar o meu testemunho de vida. Aonde você chegar, se o pastor da igreja te autorizar a te dar o seu testemunho, não se envergonhe. Dê o seu testemunho de vida. Porque é coisas do passado, sim, são coisas do passado. Mas são coisas que aconteceu lá atrás, que Deus te restaurou, o Senhor ele te renovou. E o mundo vai ver que o Senhor te deu uma nova oportunidade de vida. Sim. E que isso venha se servir de lição a muitos lá fora. Aqueles colegas teus que ainda não se reconciliou com o Senhor. Eu sei que os nossos passados, da juventude, nós não queremos falar. É vergonhoso? É vergonhoso. Mas tem coisas, diácono, tem coisas na nossa vida que tem que ser falada, que é para lidar como exemplo. E para mostrar para o povo lá fora da onde Deus te tirou. Que muitos não acreditam. Foi o que eu questionei hoje, ainda, esse assunto, hoje durante o dia. Ah, mas na igreja só tem ex isso e ex aquilo. Mas quando você fala para aquela pessoa assim, ó, mas é melhor o ex lá na igreja, adorando a Deus agora, mesmo sendo ex, ou ele dentro da tua casa tentando te matar? Verdade. É onde eles calam a boca. Então que esse Deus, ele venha a ser glorificado. Aonde nós que somos cristãos, crente não, nunca use essa palavra, eu sou crente, nunca, jamais use essa palavra, eu sou cristão, eu sou filho do Deus Altíssimo. Aí você pode me perguntar assim, mas diácono Fábio, por que eu não dizer que sou crente? A você, ouvinte que tá me ouvindo, crente até o diabo é. Não tem crente melhor, não tem crente melhor no mundo do que o próprio inimigo. Então, você não diga que você é crente, você diga, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou filho da promessa. Deus me tirou do monturo. Deus, ele me tirou de um lugar de perversidade, de um lugar ruim, um lugar de perdição, um lugar que só ia me atrair coisas ruins. Deus me tirou de um lugar que trazia desgosto para minha família, mas hoje eu posso dizer, hoje eu sou filho de Deus. Essa é a palavra que você deve falar. E quando você estava dando o seu testemunho, eu estava aqui observando, por isso que eu nem fui lá ligar a rádio, nem fui ativar a rádio. A rádio está lá tocando as músicas. Porque é interessante
interessante quando nós pegamos um assunto como esse, se torna interessante. Muitas pessoas podem dizer assim, mas ele está dando um testemunho do que ele foi. Será que ele tem saudade? Eu já ouvi isso aí. E uma coisa importante que eu quero te dizer, meu querido. Quando você ouvir essas palavras, ignore. Não bata de frente, não discuta. Deixa entrar, deixa sair. Não é que nós temos saudade dos nossos erros, não é que nós temos saudade das coisas que nós fizemos, não. É que testemunho de vida é para ser contado. Vamos aos comentários aqui, ó. Deixa eu abrir os comentários, deixa eu ver se eu consigo recuperar os comentários aqui. E nós já vamos voltar já com a nossa programação aqui. Lembrando aos irmãos que hoje nós vamos... a programação hoje não tem música, não vai ter louvor, não vai ter fundo musical. Devido a deu um problema técnico aqui e acabou dando uma interferência muito grande, né? Então eu tive que desconectar todo o sistema da rádio e fazer essa transmissão de hoje só pelo celular. Então por isso que eu estou com esse foninho aqui, ó, pelo celular. Mas vamos continuar trabalhando aqui para adorar o nome santo de Jesus, né? A nossa irmã Estefânia, ela digitou amém ali em cima. A nossa irmã Elisa Thaís, a paz do Senhor, meus amigos, ela sempre está também nessa sintonia, né? Nas programações diárias que nós temos aqui. Muito bem, vamos ver aqui o segundo comentário. É do nosso irmão Levita Francisco. Ele colocou ali, é forte. A outra irmã, ela colocou ali, glória. A Joselma Miranda, a paz do Senhor Jesus. Embaixo ela colocou, é verdade, é forte. Elisa Thaís, testemunho edifica a nossa vida. Toma essa para você, tá? Testemunho, e é verdade o que ela falou. Pode sim edificar, porque quando você conta o seu testemunho de vida, isso vai te lembrando cada vez mais que você não deve voltar ao passado. É presente e é futuro, ok? Vamos mais adiante. Pastor Leandro, coisa linda, Jesus é forte, ele colocou ali, somos cristãos, né? Crente não, viu? Tá de acordo, crente não, cristão, filho de Deus. Deixa eu ver ali, Ana Paula, Deus fala ainda, Deus fala ainda, fala o testemunho, é necessário ser testemunhado, ok? Deus é fiel, ela colocou ali embaixo, o nosso irmão Alex, não sejais incrédulos, antes, porém, sejais crente. Foi Jesus quem disse isso. O que dizer dessas palavras ditadas por Jesus? Tem vários termos aí, tá, meu irmão? Tem vários termos aí para entrar no ponto teológico e falar sobre a crença, né? Sim. E é muito importante nós estudar a teologia bíblica para entender o nome crente e crença. Porque dizer eu sou crente, a própria Bíblia fala, crente até o diabo né? E se for para ser crente igual ao diabo, então é melhor seguir ao mundo. E eu vou te explicar por que depois desse outro comentário aqui da Ana Paula. Ana Paula colocou ali, parabéns por estar dando oportunidade para o testemunho. Edifica a verdade das pessoas. Crente é de acreditar. O pastor Leandro colocou. Vem de crer. Crente, muito bem, pastor Leandro, muito bem colocado. Por isso que eu falei, temos que entrar no ponto, Diácono Henrique. Nós temos que entrar no ponto teológico, né? Quando dizer crente. Tem muitas coisas que tem na Bíblia que tem significados que nós temos que estudar para entender o significado daquela palavra. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu estou na igreja há 3 anos, nada acontece. E se é para mim continuar na igreja do jeito que eu estou, é melhor estar no mundão. Eu falei assim, ó, as coisas com Deus é difícil. Agora imagina sem ele. Não vai ficar pior? Fica onde tu tá. Sabe o que aconteceu? Sim. Ele não teve a atenção devida dos seus pastores e acabou saindo da igreja. Então, por isso que é por isso que eu fiz essa colocação aqui, Alexandre. Crente até o diabo entendeu? Sim.
Então, se você puder dizer, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou da promessa, Deus tem uma obra na minha vida, eu sou filho da promessa também. Então é importante você sempre entrar com essa colocação e dar o seu testemunho de vida. Vamos mais aos comentários aqui. Josema Miranda, o testemunho edifica a nossa vida. Deixa eu ver ali, pastor Leandro, Jesus é lindo demais. Testemunho é forte para vidas sedentos de Jesus. Somos cristãos evangélicos. Deu para pegar aí, diácono? Deu Muito bem. Então, gente, essa é a maneira correta de se dizer. Fulano, tu é crente, eu sou filho de Deus. Para a honra e glória do nome santo de Jesus, eu sou filho do Deus Altíssimo. Você até pode dizer que é crente, não é pecado. Não é pecado. Sim. Mas é que a palavra correta é evangélico, sou filho de Deus. Né? Até porque o mundo diácono, o mundo lá fora, quando você passa, eles falam assim, ó, lá vai o crente. Isso. Lá vai o crente. Não é verdade? Verdade. Quando diz lá vai o crente, já está dizendo tudo. Ele está te esculhambando, te colocando para baixo. Isso. Amém? Gente, se você tiver pergunta, manda pergunta para nós aí. Se nós podemos responder, nós respondemos. Se nós não puder, a gente deixa para próximas, mas não vamos nos massacrar, porque aqui nós não estamos trabalhando com teologia bíblica, ok? Somos filhos da promessa, é isso aí. Todos nós somos filhos da promessa. Diácono, eu quero te deixar à vontade. Eu vou estar fazendo... eu vou ler uns versículos aqui no livro de Salmos, sim, para que você, ouvinte, venha entender o texto abordado, a palavra de hoje. Mas eu quero conversar mais com o diácono, né? Porque nós estamos a uma distância muito grande. Eu estou aqui em Guarulhos, São Paulo. O nosso diácono está lá no Mato Grosso. Aí é o que? É Mato Grosso do Sul? Isso, Três Lagoas. Ih, rapaz, o cara tá longe. Tá vendo aí, gente? O rapaz tá longe. Tem mais comentários ali. Deixa eu ver, eu acho que subiu alguma coisa. Testemunha forte para vidas... Ah, não, aquele ali já foi lido, já somos filhos da promessa. Quando ele fala, lá vai o crente, é tipo, debochando. Concordo plenamente, pastor Leandro, é verdade, é mais ou menos por aí. Quando diz lá vai o crente, é um sinal de deboche, sim, eu acredito. Até porque nós que somos cristãos, a gente não pode nem brincar. Muita gente lá fora acha que porque a gente é cristão, a gente tem que ser santo igual Jesus. Impossível da gente se igualar à santidade do Altíssimo, né? Brincadeira, todo mundo briga, mas infelizmente eles acabam falando coisas que fica difícil, né? Irmãos, deixa eu só fazer uma leitura no livro de Salmos e eu quero deixar o nosso diácono Pedro Henrique bem à vontade para dar continuidade a esse testemunho de vida que você tem, não para você se engrandecer, não porque você está sendo gravado por uma câmera do Facebook. Enquanto você inicia o seu testemunho, eu já vou ativar a rádio ali, que tem alguém esperando para estar ouvindo o seu testemunho. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Salmo, a partir do 9, vai dizer assim, ó. Senhor, quero render-te graça de todo o meu coração e proclamar todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me, exaltar, tocar e cantar louvor ao teu nome, o Altíssimo. Sabe o quanto é importante, irmãos, a gente poder levantar pela manhã, agradecer a Deus pelo nosso dia, falar do amor de Deus, ir para o serviço com a mente tranquila, porque você acordou graças ao Senhor, e você louvar entoando. Sabe o que acontece comigo às vezes aqui, Diácono? Às vezes eu levanto de manhã, eu levanto com a música na cabeça, eu não sei porquê. Não fui dormir escutando ela, não ouvi aquele louvor e aquele louvor vem na mente. E ultimamente, tem umas 2 semanas, que tem um louvor da Flor de Lis que não sai da minha mente de jeito nenhum. Inclusive, ainda ontem mesmo, eu estava vendo o playback dele, né? E hoje até eu dei uma olhadinha no playback dele, eu vou até estar louvando ele na igreja. Sim. Eu acredito que seja Deus me incomodando para louvar ele. Sim. Por quê?
E ele Questiona ou adora. Eu não conheço exatamente a letra, mas esse questiona ou adora já tem umas 2 semanas que está na minha cabeça e não sai da minha cabeça. Meu Talvez Deus, é forte. o Senhor, talvez o Senhor queira que eu louve ele para alguém. E essa Alguém semana, está precisando. eu acredito que quarta-feira, nós vamos estar louvando esse louvor aí. Pastor Leandro, ele fez ali, tem comentário do pastor Leandro. Vamos lá, pastor Leandro, ele gosta de interagir. Fala mais da sua vida, Diácono Pedro. É muito lindo o seu testemunho. Diácono, fique à vontade para estar continuando com mais um trecho do seu testemunho. Eu só preciso de 1 minuto para estar acionando o sistema da rádio. Fique à vontade. Amém. Enquanto o senhor falou sobre falar crente ou cristão, eu se coloco muito dessa forma de expressar na minha igreja. Por quê? Porque teve uma oportunidade que eu tive e eu estava ali trazendo a palavra do Senhor e Deus me incomodou para que seja dito que não se comportar como crente, mas se comportar como cristão. Por quê? Porque o crente, ele até o diabo ele é, como o senhor disse. E crente, não é colocando um mal olhado para os crentes, não, jamais. Mas se você ter uma percepção de vista, o crente e o cristão tem uma diferença ali. O crente, ele pega a Bíblia e põe embaixo da Bíblia, só vai embaixo do braço e só vai para a igreja. O cristão, ele renuncia, ele tem uma vida com Deus. Então tem uma grande diferença aí entre os dois. E o meu testemunho, ele, se for para contar, ainda vai a noite toda. Por quê? Porque antes de tudo acontecer isso, eu vivia uma vida de loucura. Eu saía de noite, mas eu não sabia se eu ia voltar para minha casa. Eu saía para comprar as drogas, mas quando eu saía, eu já não sabia se eu ia voltar. Por quê? Porque eu vivia, minha vida era uma adrenalina. Ou era polícia, ou era os traficantes atrás de mim. E toda vez, os próximos, que nós nos dizemos assim, os próximos, ia na casa da minha mãe, ia na minha porta de casa e falar assim para minha esposa e para minha mãe. Para minha esposa falava assim: desiste desse homem aí, você merece uma coisa melhor, você merece uma coisa que te dá valor, uma pessoa que te trate bem, não uma pessoa que só bebe, só fuma, só cheira, não tem compromisso com nada, os seus filhos, os nossos filhos passando dificuldade. Eu tenho 3 filhos com essa minha esposa e Deus faz tudo certo, irmão. Por quê? Porque eu conheci a minha esposa, ela é evangélica desde de criança, de berço, vamos dizer, e Deus me colocou na vida dela. Porque Deus tem tudo um propósito na vida de cada uma pessoa. Deus, ele trabalha numa forma diferente que a gente não entendemos. Como assim, diácono? Deus vai trabalhar na contramão da lógica, ele nunca vai ser a favor. É para confundir mesmo você. Não é para nós tentar entender o propósito de Deus, mas é para nós viver o propósito de Deus. Enquanto Deus colocou eu para se casar com a minha esposa, eu não entendi por quê. Porque minha esposa, ela estava desviada no momento. Ela estava desviada, é o diabo, ele que é desviado, mas afastada do ministério. E Deus colocou um louco perto de uma mulher louca, vamos nos dizer assim. Então, Deus trabalha de uma forma tudo diferente, vamos nos dizer. Ele escreve a nossa história por linhas tortas para que seja confundido e que lá na frente seja reta. Como assim? Nós moramos num lugar que é crítico,
que eu se afundei muito na minha vida. As- a polícia já tentou me pegar várias vezes, os traficantes já tentou me pegar, porque às vezes eu comprava e eu não tinha o dinheiro para pagar. Então o negócio é ou você paga ou nós damos jeito de você pagar. Então era assim, minha mãe orava muito pela minha vida e minha esposa do mesmo assim um pé dentro, um pé fora, ela nunca deixou de orar por mim. E eu nunca acreditei nisso, irmão. Não vou mentir aqui. Eu nunca acreditei que Deus podia usar alguém para falar diretamente. Eu nunca acreditei que Deus podia restaurar a vida de alguém. Eu sempre achava que era sorte. Eu sempre achava que a vida da pessoa era como dizer assim, nasceu num berço de ouro. Eu nunca pensei que era Deus trabalhando na vida. Porque o inimigo ele me cegou de uma tal forma que eu queria enxergar somente o que eu queria, mas nunca querer enxergar o que Deus queria me mostrar, que era o quê? Se eu não estava no caminho certo, que é a verdade, que é Cristo, então eu estava no mundo da mentira. E quando nós não andamos no caminho de Cristo, que é a verdade, que é a libertação, que é a salvação, então quem não anda nesse caminho, anda no caminho fora desse, que é a mentira, é a condenação. Então eu estava nesse caminho. Eu, para mim, já não tinha expectativa de vida mais. Por quê? Deus fechou, mesmo assim, eu não querendo interessado sobre isso, Deus sempre tinha uma proteção sobre a minha vida. A promessa ainda estava sendo lançada. E o inimigo tenta me matar desde o ventre da minha mãe. Por quê? Eu nasci com um problema no meu cérebro, que eu não tinha um desenvolvimento. Eu chorava, desmaiava, eu só acordava no hospital. E o inimigo tenta me ceifar desde criança. Então, se ele não conseguiu me ceifar desde criança, ele me jogou no mundo das drogas. E outra, quando eu entrei no mundo das drogas, foi tudo na base da curiosidade. Cuidado, jovem. Cuidado na curiosidade. A curiosidade leva nós para um caminho que não tem volta. A curiosidade de saber o efeito de uma droga, esse efeito não faz você voltar à realidade, deixa você perdido. Cuidado, porque eu entrei no mundo da droga numa base de curiosidade. Eu não tinha vontade, mas depois que eu passei a ter curiosidade, aconteceu de acontecer. Então, eu tive tudo um propósito. Eu morei num lugar que era crítico, olhava para o lado era droga, olhava para o outro era droga. Então, minha esposa fez uma proposta. Se você conseguir arrumar uma casa perto da casa da tua mãe, nós vai mudar para lá. E arrumar uma casa aqui perto da casa da minha mãe, nesse bairro, é impossível, porque é muito caro e outra, é muito disputado, é um lugar bom de se morar. Mas o propósito de Deus, quanto Deus quer, pode ser o mais caro que for, o demorado que for, vai ter que acontecer. Porque eu cacei num dia, no terceiro dia eu achei a casa, no oitavo dia eu já estava dentro da casa, morando. E quando eu morei perto da minha mãe começou a convidar minha esposa para voltar para a igreja. E quando ela começou a ir para a igreja, começou a ter os caminhos de volta com Cristo, aí as coisas foram piorando. Por quê? Porque quanto você está mais perto de Deus, a prova aumenta. Quanto nós estamos mais perto do papai, do grandão da Galileia, nós estamos sujeito a uma prova que o inimigo, às vezes, Deus coloca também nós no deserto, mas o inimigo vai fazer também de tudo para nós sair. Entanto, que eu tentei ceifar a vida da minha esposa, foi 3 vezes possuído. Por quê? Tem muita gente que não acredita nessa possessão. Porque quando eu estava dentro de casa e minha esposa chegava da igreja, ela pisava o pé dentro de casa, eu tacava uma garrafa nela. Por quê?
a luz que estava nela estava me ofuscando, me irritando, porque eu já não conseguia olhar para ela, porque a luz que estava nela é como a palavra vai nos dizer, maior que está em nós do que está no mundo. Então o que estava nela era maior do que eu, maior do que estava em mim. Então aquilo comecei a me irritar. Então eu agredia ela. Enquanto eu agredia ela corria para casa da minha mãe. E minha mãe era é uma mulher de oração, que enquanto ela orava, abria a boca para orar, tudo que estava em mim caía por terra. Então saía ali no momento, mas eu pisava pro pé fora da casa da minha mãe e voltava tudo, porque a Bíblia vai nos dizer que quando sai da casa e não acha outro lar, volta para a antiga casa. Para não voltar, nós temos que ter um posicionamento com Cristo, mas se não tiver, os problemas voltam tudo para dentro e volta com mais 7. Então o que acontece? Ela foi se posicionando, e enquanto Deus falou assim, chega, não aguento mais ver você chorando, filha. Deus usou a vida do meu apóstolo, o apóstolo Francisco, e a minha pastora Raquel, do meu ministério, para vir até em casa. Agora, escute isso daqui, irmão. Ele não tinha nem o endereço da minha casa, mas quando deu meia hora, quando ele mandou mensagem para minha esposa, que minha esposa começou a ir lá na... Desculpa. Ela começou a ir no ministério dele, ele simplesmente falou, irmã, estou indo aí porque Deus vai fazer a mudança hoje. E desligou, e quando deu meia hora, ele estava no portão de casa. Então, Deus dá um endereço, Deus te acha na onde que você estiver. Não acha que você está escondido. Pode estar escondido nos olhos do homem, mas nos olhos de Deus pode se esconder. Mas quando Deus quer te pegar e quando Deus quer te levantar, ele vai na onde que você está para fazer acontecer. Ele usa quem quer, a hora que ele quer e quem ele quiser, porque ele é Deus. E ele usou a vida do meu apóstolo. E ele entrando da minha casa, eu aceitei Jesus naquela varanda, não olhei mais para trás, fui libertado porque eu estava com uma legião me atormentando. Tive um longo processo de coisa de 2 meses para ser libertado, porque ainda tem um longo processo a prosseguir. 5 meses eu batizei nas águas. Com 8 meses eu aprofundando na palavra, eu tive minha primeira oportunidade para minha primeira pregação. E eu tive na graça de Deus, porque eu não faço nada, quem faz é Deus, quem profetiza é Deus, quem prega é Deus. Eu sou apenas instrumento na mão dele. Então, eu tive minha oportunidade de dar minha primeira pregação. E depois que eu preguei, Deus me usou para pregar, eu tive a confecção que aquilo que Deus tinha na minha vida estava acontecendo. Porque Deus me levantou para ser um grande pregador. E eu creio, não estou ainda, eu posso ser não aquele grande pregador, mas eu creio que eu vou chegar lá na onde que Deus quer que eu esteja. Eu ainda estou na caminhada. Nunca nós possamos falar que nós já estamos lá, mas nós cada dia tem um aprendizagem até chegar na onde que Deus nos quer. Então, irmão, o que eu quero dizer, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, não se frustre se Deus ainda não fez acontecer. Mas Deus é fiel para fazer acontecer. Por quê? Porque lembra de Abraão e de Sara? A promessa foi na mocidade ou foi na velhice? E ela achou que não ia acontecer. Então, quando nós pensamos que não vai acontecer, Deus está olhando e falando assim, só não acontece ainda falta de posição. Porque Deus não entrega nada se não tiver alguém posicionado. Então Deus levanta um na casa para levantar o resto. Deus está falando para alguém aí, ó, que está me ouvindo. Não te preocupas, porque Deus vai levantar um dentro da casa, fortalecer para que reerga a tua família, a tua casa. E eu creio, e eu profetizo como profeta de Deus, que ainda este ano
muitos aqueles que procuram a salvação de um filho, de um esposo, uma esposa, vai acontecer, porque Deus ele é fiel para que seja feito a tua vontade. Diácono, deixa eu fazer uma correção. Eu estava ouvindo aqui e eu espero que os ouvintes tenham entendido a tua mensagem, né? Uma mensagem muito boa, totalmente espiritual. Irmãos, eu ia fazer um comentário aqui sobre a mensagem do nosso irmão e ouvinte da nossa rádio também, né? Deixa eu ver aqui. O nosso irmão, cadê? Alex. Alex, é assim, se você estiver na sintonia ainda, né? Apesar do pastor Leandro já ter colocado a resposta aí, eu ia trabalhar em cima desse assunto também, né? Mas veja bem, quando a gente fala na situação de contar um testemunho de vida e no ponto de crente ou não crente, eu vou te dar um exemplo. Eu conheço, só aqui pertinho de mim, eu conheço umas 10 pessoas que já falou para mim, fala para todo mundo, olha, eu não preciso, olha só, Diácono, e você que está me ouvindo, olha só, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou mais crente do que os que vão na igreja. Meu Deus. Cheguei a perguntar para um, mas por quê você se acha que é mais crente que os outros? Olha só, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não critico, eu não falo mal de ninguém. Então eu sou mais crente que muitos crentes. Então você entende agora o porquê da gente falar assim, bater no peito e dizer eu sou crente? Está errado. Mas assim, nós não estamos aqui para discutir quem é e quem não é, se está certo ou se está errado, né? Nós vamos pela Bíblia. Então vamos lá. Quando eu escutei a pessoa falar isso, aí eu falei assim, peraí, então quer dizer que a Bíblia, eu posso rasgar ela e picar fogo nela, porque ela está mentindo. Porque a Bíblia ela fala que a salvação não é pelas bondades. Se a salvação ela fosse pelas bondades, então ia ser mais gente, ia ser muita gente que ia ser salva no dia do arrebatamento. Você já pensou se Deus fosse salvar a humanidade pela bondade dele? Ele não vai ser salvo pela bondade dele. E não tem essa também, que eu sou bonzinho, eu sou gostosinho, eu faço tudo o que o pastor manda, que tu também vai se salvar. Está errado. Por isso que nós sempre questionamos a tese, o ponto, dizer, bater no peito, eu sou crente. É a mesma coisa de muitos, eu já vi até pastores, diácono, falar assim, ó, seja bonzinho porque Deus só quer o teu coração. Você tem que ser bom e humilde de coração, ser manso, porque Deus só quer o teu coração. Outro dia, irmãos, vocês que estão me ouvindo, outro dia eu perguntei para um pastor assim, vem cá, quando Jesus disse assim, estou indo preparar moradas, eu acho que ele errou na Bíblia. Eu acho que ele errou. Deus não foi, eu falei, pastor, Deus não foi preparar moradas. Deus foi preparar açougue. Deus está fazendo lá uma fabricação de açougue que não terminou ainda, porque no dia do arrebatamento, no dia do juízo final, vai ser selecionado coração. E cada coração terá uma ala diferente. Eu estou errado? Ah, mas não é nesse ponto que eu estou falando. Então, tem coisas que é melhor a gente deixar passar em branco. Sim. E não questionar o assunto, né? Alex, eu não estou te criticando e nem rebatendo, meu irmão. Pelo amor de Deus, não é isso não, tá? Fica aí com a gente. Continua com nós aí, pode dar a sua opinião. É como diz o ditado e a lei, né? Primeiro, Deus deu o livre-arbítrio a cada um. Ninguém é forçado a servir a Deus e buscar o reino do céu. Serve quem quiser. Mas também tem o livre-arbítrio de ir e vir, ou seja, é uma expressão, você pode ir à vontade, pode voltar à vontade, o que você quiser. Então, o povo pode pensar exatamente da maneira que acha melhor. Sim. Só que, assim, no meu ponto, Diácono, eu
como fui criado no evangelho rígido, né? Nós aprendemos isso. Sim, E tá muitos ministérios também dão o segmento nisso aí, né? Você vê, como eu acabei de falar, eu conheço mais de 10 pessoas aqui no meu bairro e outras pessoas que diz que não precisa ir para a igreja porque é mais crente do que os que vão. Você já parou para pensar sobre isso? Em dizer, fulano é crente porque fulano é bonzinho. O meu vizinho é crente, ele não vai para a igreja, mas ele é crente, ele dá cesta básica todo mês pro vizinho. E não é dessa maneira que funciona, Não, né? sim. Deixa eu ir aos comentários aqui, o pastor Leandro fez alguns comentários ali. Deixa eu ver ali. Ele fez até um comentário ali, ó. Conduta moral não significa credulidade ou fé em Cristo. Muito bem, a gente não vai questionar esse assunto, porque cada um tem o seu ponto de vista. O pastor Leandro, se fosse assim, seria muito fácil. Realmente, né? Se fosse assim, seria fácil. Você já pensou se Deus tivesse, quando Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, e ele tivesse falado assim, ó, agora vou eu preparar casas e açougues, porque lá também vai ter divisão. O coração que mais ajudou vai ficar na primeira ala, o coração que menos ajudou vai ficar na segunda ala, o coração que foi em terceiro lugar vai ficar na terceira, e aquele coração que não ajudou, nunca quis, esse será condenado. Você já pensou se Deus tivesse falado isso? Então o mundo hoje estaria de ponta cabeça, né? E no final de tudo, todo mundo ia para o inferno. Todo mundo ia ser condenado. Mas Deus fez diferente. Deus disse que ia preparar lugar santo para os santos. Ou seja, não adianta então, né, nesse ponto, eu posso sim dizer, não, eu sou crente. Fábio, você é crente? Sim, eu sou crente. Pronto, morreu o assunto, parou aí, porque nós não vamos discutir assuntos de religião. Sim. Eu acredito que tem 3 coisas que eu não posso discutir, porque não me convém. Poder até eu posso, mas não nos convém. Discutir futebol, discutir religião e discutir política, isso só dá confusão. Então tem coisas que é melhor, gente, nós deixarmos passar em branco, né? Mas, deixa eu ver ali, Alex, eu respeito, sim, com muito carinho, tá bom? Agradeço por você estar na minha live. Eu não sei se você escuta a nossa rádio 24 horas, mas se não escuta, eu te convido a baixar aí o nosso aplicativo para estar ouvindo louvores diários, tá bom? Se você puder mandar música também, a gente baixa o nome de música para fazer seleção, a gente faz também, tá bom? Aqui a gente está para evangelizar e fazer amizade, não inimizade, tá bom? Então, pelo amor de Deus, entenda, isso não é uma crítica, são só expressões e opiniões, né? Que cada uma tem a sua. Você tem uma opinião, nós temos outra, mas isso não significa que isso vai gerar uma contenda e a nossa amizade vai acabar, de maneira nenhuma, né? Não é isso que Deus nos ensinou, cada um com a sua opinião. É a mesma coisa de ministério. Uma coisa que vieram falar para mim outro dia, por que só a igreja Assembleia vai ser salva? Por que as outras igrejas não vai? Por que só a Assembleia fala a verdade? Aí eu falei assim, para a gente resumir o assunto, cada um segue a religião que quer. Porque a Bíblia, ela não fala sobre placa de igreja. Não. Ela não especifica a placa de igreja. Então, se você quer seguir o catolicismo, siga o catolicismo. O que tem, gente? São seres humanos do mesmo jeito. Se você quer seguir a doutrina da Assembleia, segue a doutrina da Assembleia. Mas eu não sou católico nem sou assembleiano. Eu sou da igreja do 7º dia. E daí? Cada um segue aquilo que acha melhor. Nos últimos dias, nos últimos tempos, a gente vai ficar sabendo quem estava certo e quem estava errado. Eu acredito na Bíblia Sagrada, né? Que é da Igreja Assembleia de Deus. Eu acredito nessa Bíblia. Mas também eu não ando criticando a religião de ninguém, não ando criticando a Bíblia de ninguém, porque eu não tenho poder para isso. Sim. Quando nós entramos no livro de Salmos, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 3, você vai ver, vai falar sobre o julgar. Eu posso julgar a religião do meu vizinho? Claro que não. Da mesma maneira que você não pode julgar a minha religião. Isso é uma escolha sua, é uma escolha de cada um.
Tá bom? Então, assim, eu não vou entrar em detalhes sobre o questionamento ali, né? Eu vi que o pastor Leandro, ele fez um comentário ali. Mas é isso aí, Alex, continua nos seus comentários aí, tá bom? Você pode sim dar a sua opinião, ninguém aqui vai achar ruim, a gente não está discutindo, tá bom? São só opiniões diferentes, e isso é muito bom, ter opiniões diferentes, e cada um acredita naquilo que acha melhor. Se você acha que deve acreditar em ser crente, amém. Se você acredita que não, quer ser evangélico, amém da mesma maneira. Deus é fiel, né? Vamos mais um comentário. A Bíblia vai dizer que a salvação é individual. Muito bem, realmente a salvação ela é individual, né? Tem um questionamento ali. Assim também como existem muitos cristãos com condutas moral muito mais admirável do que ímpios. Não entendi muito legal. Se você puder explicar para nós aí, eu agradeço, tá? Ele colocou embaixo assim: eles estão iludindo com condutas moral. Bom, isso aí também é um outro assunto, né? Né, Henrique? É um outro assunto também. É como eu sempre digo, e como o pastor acabou de falar, a salvação é individual. Cada um procura buscar o melhor. Se fulano induz a igreja à falcatrua, não é por esse motivo que você também vai participar da falcatrua. Não. Se você vê que o ministério está errado, a Bíblia não te proíbe sair dele. Ela não te proíbe. Saia do ministério, procure outro melhor, se você acredita que lá está tendo coisas erradas. Não é porque o pastor diz assim, olha, vamos passar na casa da irmã fulana, tem que fazer uma oração lá, mas vocês têm que voltar com R$1.000 no bolso. Caso não vai funcionar. Primeiro, o pastor errou porque ele está vendendo a oração. Sim. Segundo erro, você foi. Mas se você sabe que é errado, então por que ir? Não vá. Verdade. Não é verdade? Vamos aqui ao último, mais um comentário. Não podemos fazer acepção de pessoas, né? Muito bem, foi o comentário do pastor Leandro. Mas a Bíblia fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, gente, nesse ponto, salvação é individual. Cada um busca a sua para se salvar, porque não vai ter essa. Eu era obediente ao meu pastor, eu ficava debaixo do sapato do meu pastor. Agora o meu pastor vai falar por mim. Não vai, não. Naquele grande dia, ele male vai falar por ele. E muitos deles não vai ter como se defender. E muitos deles vão descer ao abismo. Sim. Porque conduziu as suas ovelhas ao mau caminho. Com as suas grandes doutrinas de querer fazer divisão de igreja, como eu conheço que tem igrejas grandes fazendo divisão de igrejas, proíbe membros sair de uma igreja, de uma congregação para outra. Isso é errado. Comente aí se você acha que é certo. Eu não concordo um pastor proibir de um membro visitar outra igreja. Se você entrar no livro de Salmos, se eu não me engano é o 133, vai falar sobre a união dos irmãos, fraternidade. Então você não pode fazer esse tipo de divisão. E tem muitas igrejas, inclusive aqui no meu bairro, tem igrejas que fazem divisão desse tipo. Eu também discordo. Mas aí é que tá. Eu vou lá blasfemar eles? Eu vou lá criticar eles? Eu vou lá julgar eles? Não. Eu faço a minha parte do meu jeito, como o Senhor Jesus tem me ensinado e me dado graça para fazer. E quem quiser seguir a doutrina do pastor debaixo do sapato dele, amém, fica à vontade. Quem sou eu para criticar alguma coisa? Não é verdade? Vamos lá. Pastor Leandro, está errado proibir irmãos visitar as outras igrejas. Salmo 133. Quão bom suave é que os irmãos vivam em união. O que foi que eu acabei de falar aqui? Sim. Não existe, realmente, não existe essa. O pastor dizer, olha, você não pode visitar outro ministério. Esse pastor teria que ser excluído. Um pastor como esse, no meu ponto de vista, deveria ser banido. Mas, infelizmente, os maiorais, os de paletó e gravata, que se acha os gostosão, os reis da tapioca, eles não vão tirar, porque a ordem já vem lá de cima. Mas nós vamos julgar? Não, não vamos julgar. Sabe por quê?
Porque naquele grande dia, eles darão conta dessas ovelhas. Eles vão prestar contas com Deus e vai explicar para Deus por que eles prenderam as ovelhas deles dentro do templo e não deixaram as ovelhas visitar outros templos. Como se o templo fosse deles. Diácono, eu quero deixar com você agora esse questionamento. Você pode trabalhar um pouco em cima dele também. Bom, eu vejo que tem muita questionamento sobre percepção de pessoas. É como o irmão falou, né? É a salvação individual. Sim, a salvação individual. Não tem a diferença de cristão para crente. Sim, não estamos aqui para julgar ninguém, para apontar ninguém. Mas se você perceber, se você parar para olhar, tem tipo, vamos nos dizer assim, umas duas classes de cristão dentro da igreja. Vamos nos dizer que que eu sempre falo, e não vou mudar a minha opinião, de ter muitos cristão casquinha de ovo e cristão raiz. Por quê? Porque falta de maturidade. Porque se você parar para pensar, o casquinha de ovo, se o pastor não te cumprimentar, o casquinha de ovo já murcha. Aí eu já não vou para a igreja mais, porque o pastor não me cumprimentou. Eu não vou para a igreja porque a irmã fica me olhando. Eu não vou para a igreja porque o cicrano tá dando oportunidade para outro e eu tô aqui mais tempo de ministério e eu não tenho oportunidade como aquele que chegou. E o crente raiz, o que o crente raiz faz? O crente raiz ele simplesmente, ele tá ali para ouvir a voz do grandão. Ele tá ali para ver só qual que é o rumo dele, só olhar para a cruz. Agora pensa aqui comigo, irmão. Se Jesus olhasse para o lado, quando ele estava indo para o Monte da Caveira, será que estaria eu e você hoje aqui falando sobre isso? Será que nós estaria aqui? Por quê? Mas o que tem a ver? Eu vou te dizer o que tem a ver. Porque tem muita gente que quer parar para tirar questionamento sobre isso, do que em vez de ter uma vida com Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor, o nosso Deus, ele se agrada daqueles que buscam ele realmente de coração. Agora, se você ficar perdendo o teu tempo para dizer quem é cristão, quem é crente, não que eu quero estar entrando num conflito, não, mas que você para perceber quanto tempo tem para ficar criticando isso, aquilo, do que tá lendo uma Bíblia ou buscando mais a Deus. Por que eu falo sobre isso? Porque Deus, quando Jesus veio pregar, ele não veio pregar sobre a religião, ele não veio pregar sobre ministério, mas ele veio pregar sobre arrependimento. Se não tiver arrependimento, nada disso pode acontecer, sendo crente ou sendo cristão. Não tem como acontecer se não tem arrependimento. E também o que adianta ser cristão se não tem um arrependimento, se não consegue nem conversar com o irmão do lado? E também o que adianta ser crente se você não consegue nem dar a parte do Senhor para o teu irmão? O que adianta? Exatamente. O que vai adiantar gente sobre que isso? nem tem a paz e quer dar a paz. Que der a paz. Isso mesmo. Tem muita gente que bate no peito e fala, eu sou, eu faço, mas na hora do aperto, a hora da prova, sai fora. Não quero saber mais de igreja, não quero mais saber disso, que esse negócio aí não é para mim. Agora, se nós parar para perder tempo de quem saber quem é quem vai ser, quem não vai ser, simplesmente vai ficar. Por quê? Jesus não mandou fazer isso. Jesus mandou ler as escrituras, examinar ela
dia e noite e andar sobre os caminhos dele. Agora, você acha que eu vou entrar num conflito, ou eu e o Senhor, vai entrar num conflito de umas pessoas de alguém que quer nos mostrar quem é quem? Eu tô na igreja para seguir a Cristo, porque se fosse para mim estar aqui falando percepção de quem é quem, eu preferia estar no mundo, porque isso é atitude de quem está ainda, vamos nos dizer, frio. Porque quem está a fonte não jorra de dois tipos de água, tô certo? Sim. Agora Água pensa, doce, como dizer, água doce e água salgada. Ou seja, a saloba, né? isso, ou é doce ou é salgada. Não tem como ser dois tipos. Ou é um ou é outro. Agora, eu tô atrás da minha salvação, irmão. Eu tô buscando a salvação individual, sim, a salvação é individual. Mas nós Jesus nos levantou para mostrar o caminho. Agora, se Jesus me levantou, eu vou pensar só em mim. Ah, mas a palavra vai nos dizer que adianta ganhar o mundo e perder a tua alma. Calma aí. Primeiro você se reveste, busca o teu caminho e começa a ministrar essa vida que você está levando com Cristo. É mostrar. Não tem como um cego guiar outro cego, porque ambos vão cair no buraco. Agora, se tem um que tem a visão, guia o cego, aquele que está cego vai guiar o que tem visão. Agora pega isso daqui. Se nós perdemos tempo com isso, nós também pode perder tempo lendo um pouco mais a Bíblia. Porque não que estou questionando o comentário dos irmãos, não. É como o senhor disse, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem um jeito de se expressar e cada um tem um jeito que foi, como de dizer, doutrinado. Cada igreja tem uma doutrina. Então, eu não estou aqui para questionar ninguém, mas eu estou aqui para falar de amor de Jesus. E é isso, irmão. O que eu penso sobre isso. Não, exatamente. Eu penso da mesma maneira. Duas coisas que eu aprendi no decorrer da vida, né? Eu fui criado no Evangelho, né? Meus pais são evangélicos. A minha mãe, Quitéria, e o meu pai Antônio. E assim, a gente teve aí a gente tinha umas regras, né? Tinha umas regras a cumprir dentro do ministério. Então, como a gente veio do Belém lá no Pernambuco, não tinha te falado ainda, né? Mas eu sou lá de Chechel, Pernambuco. Eita. E lá no Pernambuco, o Belém não é a vergonha que é aqui. Eu posso falar isso. Sim. O Belém aqui em São Paulo é uma vergonha. É uma vergonha. Pernambuco não. Pernambuco tem doutrina, Pernambuco tem uma ética, eles têm cultura. Sim. E tem disciplina. Sim. Então, assim, falar de erro, nós seres humanos, nós erramos, você já errou? Sim, eu vou dizer, já errei. Todos nós erramos. Sim. Somos falhos, somos seres humanos, né? Mas é uma coisa que, no decorrer da vida, eu vim aprendendo. Questionamento. Sim. Você nunca, jamais questione a pessoa que se acha melhor que você. Sim. Ah, mas eu sou melhor que você na igreja. Amém, abençoado. Graças a Deus, que Deus continue te abençoando dessa maneira. Ah, mas eu canto melhor que você. Amém, 2 vezes, que você continue cantando melhor do que eu. Para que questionar? Você está achando que o nosso Deus, ele está se preocupando com as melhores vozes de louvor? Com as melhores gargantas para pregar, pegar o microfone, arrastar no meio da igreja? Sim. Você acha que Deus está se preocupando com o pregador do paletó, que eu acho uma vergonha, um absurdo dentro da igreja, pastores que pegam o paletó e saem derrubando todo mundo? Meu amigo, a unção está onde? Deus deu a unção para quem?
Responde essa para mim. Para que Deus deu a unção? Foi para você ou foi para o seu paletó? Foi para nós. Então, por que a palhaçada do paletó dentro da igreja? Por que o questionamento dentro da igreja? Gente, vamos ser crentes de verdade. Né? Não é assim que vocês querem ouvir? Crente. Então vamos lá, vamos ser crente de verdade. Porque se eu chamar você para ser cristão, você não vai querer tirar o paletó. Mas se eu lhe chamar para ser crente, você vai querer usar o paletó. Vai. Porque todo mundo que é crente, todo pregador que é crente do reteté, que eles nem imaginam de onde que vem o reteté. Se o pregador estudasse de onde que vem o tal do reteté, eles ficavam calados. Nunca mais falavam. Esses são os crentes. Crente do reteté, crente do manto, crente do paletó. Gente, vamos ser cristãos, verdadeiros filhos de Deus. Seguir a palavra e pregar aquilo que a gente aprende no dia a dia na Bíblia. Sim. E eu vou contar uma coisa. Sinceramente e particularmente, já traz adoçado, eu gostei muito do seu testemunho. Quem estava nos assistindo te parabenizou, te elogiou pelo seu testemunho de vida. Amém. Eu só tenho uma coisa da parte de Deus para lhe dizer. Opa. Quando você for contar o seu testemunho, não tenha vergonha. Amém. Conte para a honra e glória do Senhor, porém não se exalte. Eu vejo muitas pessoas dizer assim, eu era do tráfico. Aí bate no peito. Nunca faça isso. Não há necessidade. Dá minha xicrinha lá. Não há necessidade de bater no peito e dizer, eu fui do tráfego. Eu era o chefe do comando. Quando você fala nesse tom, você está auto se gloriando. Você está se achando. Como se tivesse realmente saudade do passado e querendo passar medo para quem está te ouvindo. Sim. Você apenas conte o seu testemunho de vida, do que você passou, dando glórias a Deus e dizendo, eu me arrependo de tudo isso. Me arrependo. Me arrependo de ter feito tudo isso. Mas não tenho saudade, não tenho um pingo de saudade de voltar aos velhos tempos. Eu quero coisas novas na minha vida. Eu quero renovo na minha vida. Renovo espiritual a cada dia que se passar. Sim. É assim que se dá um testemunho. Não importa as calúnias, não importa as pedradas que vai vir, não importa se alguém dentro do templo vai dizer, olha só, esse irmão só prega isso. Se Deus colocar no seu coração para falar, fale. Apenas mantenha o controle do seu testemunho. Só isso. Sim. Que é para quem estiver te assistindo, para quem estiver te vendo, ver que você deu um testemunho de vida e não contou as suas melhores aventuras oferecidas a Satanás lá atrás. Sim. É o que eu te digo da parte de Deus. Continue nessa firmeza, continua nessa fé, que Deus vai te honrar grandemente, assim como Deus tem feito na minha vida, né? Sim. Porque eu fui criado no Evangelho, mas depois que eu casei, eu fiz a besteira de me afastar um pouco da igreja e só quebrei a cara. Eu me afastei por 2 vezes. Não me desviei, não, só me afastei. Mas foi o suficiente para mim quebrar a cara 2 vezes. Sim. E da última vez, eu não estou culpando Deus, não estou culpando Jesus, pelo amor de Deus. Quem estiver assistindo, quem estiver escutando, me entenda. Não estou julgando nem criticando o meu Deus. A única coisa que eu sei é que quando eu estava afastado, que estava decidido a viver no mundão, eu e minha esposa, nós perdemos uma filha com 1 ano e 6 meses. A gente poderia ter orado, ter jejuado, ter buscado, mas tudo já estava traçado. E para mim me reconciliar, para mim voltar, eu já tinha perdido. Já era tarde demais. Não que Deus castigue te tirando aquilo que tu mais ama. A Bíblia fala que Deus pode tocar naquilo que tu mais ama. Para você se tocar, para você acordar e você voltar e se reconciliar com Deus. Mas eu não estou culpando Deus nesse momento. Eu sei dos meus erros, eu sei dos meus atos. Mas Deus é fiel. Deus tem me honrado na terra.
Temos dificuldade porque somos seres humanos. Verdade. Mas Deus tem honrado a minha vida, a minha casa, a minha família. E cada dia que passa é só bênção. Aí você pode dizer, mas você não atrasa uma conta de luz? Atrasamos. Você não atrasa uma conta de água? Atrasamos. Ah, não faltou o bife na geladeira, só tem ovo? Sim, faltou, só tem o ovo. Mas espera aí, faltou o bife, mas Deus providenciou o ovo. E amanhã ele vai providenciar a picanha. Nós temos que dar sempre graças a Deus tudo aquilo que nós temos dentro da nossa casa. Porque lá fora tem pessoas que estão em situações pior, muito pior. E nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus, filho do Criador, nós temos que agradecer pelo nosso dia, pela nossa manhã, a nossa tarde, o nosso início de noite, a nossa madrugada adentro. Levantar de manhã e dizer, Jesus, obrigado por mais um dia. Senhor, eu te amo. Continua comigo. Pedro Henrique. Sim. Diácono Pedro. Eu, primeiramente, agradeço muito a Deus por essa programação. Né? Infelizmente, nós tivemos aqui um probleminha técnico aqui. Eu não consegui usar o equipamento profissional da rádio. Mas eu quero deixar em aberto para o mês 4, novamente, uma segunda entrevista para o mês 4. A gente vai marcar a data. Para a gente trabalhar tudo no profissional, com fundo musical, com louvores. Quem mandou mensagem aqui eu não pude colocar, mas eu quero deixar aberto e você me responde lá no privado daqui a pouquinho, se você aceita uma segunda data para o mês 4, tá bom? Tá. Para a gente estar refazendo essa programação da maneira, na estrutura original e profissional da rádio. Sim. Quero agradecer a você por ter aceitado esse convite. Foi muito bom ter te conhecido, foi um prazer muito grande. Você tem um testemunho lindo. E eu acredito que na próxima programação nós vamos conversar mais abertamente sobre esses testemunhos de vida. Mas agora Diácono, agora eu quero te convidar ao momento da palavra, né? Como eu já tinha te passado o momento da palavra. Eu quero te deixar à vontade, tá bom? Já são 21 horas. Aqui em São Paulo, já são 9h10, né? Aí é 8 horas, 8h10, não é isso? Isso, 8h10. Isso, mas não se preocupa, tá? Geralmente é de 20 a 30 minutos a palavra. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero que você leia e ministre aquilo que Deus colocar no seu coração. Sim. Quem estiver preparado a ouvir a palavra, vai continuar conosco. E quem não quiser ouvir a palavra, né, vai dar uma saidinha, depois volta de novo, vai tomar uma água, vai tomar um café. Mas o nome do Senhor seja glorificado. A partir desse momento, eu quero deixar você à vontade para estar ministrando a palavra de Deus e depois da palavra nós vamos estar encerrando a programação de hoje. É contigo, Diácono. Opa. Amém. Obrigado. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de estar conhecendo o Senhor, um homem de Deus, uma postura firme e continua nessa pegada. Continua. Pedra vai tacar muitos, porque muitas pedras vêm é porque está dando fruto. Então, fica nesse firme. Admiro muito o Senhor e admiro o que Deus tem na tua vida também. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração fica no livro de Mateus, no capítulo 3 em diante. No 3 até o 4, aí depois pulamos para o versículo 11, que vai nos dizer assim: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciando pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo 11. E eu
verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Apenas somente até aí. Bons, essa palavra que Deus colocou no meu coração se identifica com muitos, vamos dizer, pré-convertidos agora, que está começando uma caminhada agora. Por quê, diácono? Porque João Batista, ele era um cara simples, umas vestes simples, se falava não palavras difíceis, mas palavras simples, só apenas aquilo que Deus colocou para que ele seja feita o projeto, o que Deus tinha na vida dele. Então, quando Deus traz esse ministério para João Batista, para que ele seja encarregado de abrir o caminho para que o seu filho passasse, para que o seu filho chegasse na onde que tinha que ser chegado, ele se encontra no meio do deserto pregando já o evangelho. Ele se mostra num cenário na onde que muitos se encontraram. Jesus se encontrou no deserto, Elias foi levado ao deserto e se escondeu lá. Agora, João Batista, ele é encontrado num cenário que está no deserto pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento para aquele povo. Mas espera aí, ele estava pregando arrependimento, mas por quê? Por quê? Para que até chegar a chegada do grandão de Jesus, aquele povo tinha que se arrepender para chegar perto de Jesus. Por quê? Porque aquele povo precisava de um reconhecimento que ele estava no caminho errado, que eles estavam num caminho que não era a que se agradava a Deus. E muitos daqueles se aglomeravam para escutar a pregação de João Batista. Então, enquanto João Batista estava pregando, e chegaram muitos hipócritas ali, e ele falou assim: vocês procuram arrependimento do teu coração ou arrepender por causa do que está por vir? Então, não adianta se arrepender só da boca para fora, porque Deus te coloca num cenário que está por perto de tirar algo, ou abrir uma própria cova para que você entre, para que você chegue perto de Deus. Não. Deus quer um arrependimento, aquele que vem do coração, para que seja feita a vontade dele sobre a nossa vida. E muitos aqueles chegavam perto de João, para quê? Para que ter arrependimento, para aquele povo não sofresse lá na frente, mas não porque queria conhecer aquele que estava por vir. E pega isso daqui, irmão. Sabe, a simplicidade de João Batista confundia muitas pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas vão achar que aquele escolhido vai sair de uma boa aparência, de uma boa família, de um lugar que muitos esperam. Mas não, João Batista se encontra no meio do deserto, apenas só vestido com suas pele de camelo, veste de pelos de camelo e cinto de couro. Agora escuta a simplicidade desse homem, mas pregando aquilo que que Deus mandou ele pregar. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você acha que acha que é pequeno, Deus olha para você e fala assim: filho, se acha pequeno porque o que eu quero colocar na tua mão vai ser grande. Coloca-se, tem muita diferença, que às vezes tem muito que começa a pregar, começa a ir chamado aqui, pregar ali, começa a bater a soberba, começa a bater o ego, falar: eu prego, eu faço, eu consigo, eu posso. Eita, Deus não tá atrás de escolha daquele que chega lá na frente, vai bater no peito e vai se achar.
Deus está atrás daquele que vai na simplicidade para colocar no meio lá, para confundir o povo. Porque aquele povo ficou confundido. Por quê? Porque aquele povo olhava para ele e não dava nada. E olha, pega isso daqui, olha o que ele fala no meio do povo. Tá vindo um aí atrás de mim, mas ele já é pós a mim. E eu não sou nem digno de desatar a sandália dele. Sabe o que Deus está falando para pessoas aí? Deus está falando assim, ó. Tem pessoas falando assim, eu não prego, mas Deus te escolheu. Eu não posso cantar bem, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu para fazer algo grande. Deus te escolheu para fazer o extraordinário de Deus. Por quê? A graça é de Deus. Se você está na posição, então Deus vai te erguer, vai te colocar coisas grandes para você fazer. Eita, não é tuas vestes que vai te dizer quem é você. Não é... Eita, erete, orabacê. Não é as suas vestes, não é o jeito que você anda, não é o seu comportamento que vai nos dizer quem é você perante Deus. O que tu tá dizendo, diácono? O que eu quero dizer é a sua postura perante Deus que vai dizer quem é você perante a igreja. Se você está numa postura perante Deus que está se agradando, não se preocupa, porque perante a igreja vai reconhecer que você é um homem de Deus. Agora, escuta isso daqui. O que adianta estar gravatado com um terno de grife se você está vazio por dentro, se você não tem a presença de Deus? Sem a presença você não adianta fazer nada, porque é a presença que profetiza, é a presença que prega, é a presença que faz o céu se abrir e acontecer. Agora, se você não tem a presença, o que adianta estar lá na frente falando heresia? Por quê? Muitos estão achando que só porque tem um cargo na igreja, tem um terno bonito, tem um carro do ano, tá chegando em vários lugares, que você tá achando que você já tá podendo fazer o que você faz. Sem a presença você não pode fazer nada, mas com a presença o céu tem que se abrir, o enfermo tem que ser curado. Por quê? João Batista, ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Por quê? O anjo desceu para a mãe para pai de João Batista e falou, a promessa está vindo aí. E olha que Deus vai fazer. A tua esposa é estéril e mais do ventre dela vai vir um cara aí que vai ser encarregado de abrir o caminho para o Salvador. Olha isso daqui, irmão. Pega isso daqui. Deus, o que Deus tem na minha e na tua vida, ele já decretou dentro do ventre da tua mãe. Agora escuta, Jesus, a Maria, quando chegou perto de mãe de João Batista, grávida, a hora que ele sentiu a presença de Jesus, teve um reboliço dentro da barriga. João Batista foi batizado dentro da barriga. O que Deus tem na tua vida já está sendo decretado dentro do ventre. Agora pega isso daqui, pelo amor de Deus. Se você está achando que é incapaz, se você está achando que você não pode, Deus está falando, eu tenho algo grande na tua vida, eu vou fazer acontecer. Por quê? Eu não sou homem para que minta, muito menos filhos do homem para que se arrependa. Se eu tenho uma promessa na tua vida, eu não dependo do homem para fazer o que eu tenho que fazer na tua vida. Agora, escuta isso daqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha, João Batista, ele não precisava de muito para fazer o que Deus mandou fazer. João Batista não precisava de um terno para fazer o que Deus mandou fazer. É a sua postura perante Deus, fazia o que ele fazia. Profetizava o que ele profetizava. Eu vou liberar uma palavra de profecia aqui. Pega quem quiser, escuta quem quiser. Mas pega, olha... Eu profetizo que esse ano o teu filho, o teu esposo, a tua esposa vai estar num púlpito pregando a palavra de Deus. Por que você está falando isso, diácono? Porque Deus está respondendo oração de pessoas aí. Deus escutou clamor de fiel aí, Deus. Deus, se eu sou profeta de Deus, vai ser concretizado a partir de 30 dias. E 30 dias vai ter testemunho aí, meu irmão.
Pega isso daqui, pelo amor de Deus. Ere, chorabá, ribicandaraberassé. Deus, meu Deus, eu tô ficando arrepiado aqui, irmão. Mas se tu não pegar isso daqui, tu não pega nem gripe mais. Mas se você se posicionar, Deus vai fazer acontecer. João Batista, ele não era um nada, mas o que Deus colocou na mão dele era grande. Eita! Eita! Meu Deus do céu! Deus está falando para a vida de pessoas aí, ó. Olha, eu tô profetizando aqui e o anjo tá tocando vida de pessoa aí, ó. Deus está falando assim, não precisa você de um cargo, de um terno para fazer o que eu tenho para fazer na tua vida, não. Só apenas se posiciona na minha presença, não muda teu coração, porque tem irmão aí que começa a subir um pouco de cargo, o coração se contamina, já não quer fazer mais o que Deus está mandando fazer, não quer mais pregar o que Deus está mandando pregar. Não, eita, eu não vim aqui passar a mão na cabeça de ego de ninguém, não. Eu não sou concessionária para trazer chave de carro, eu não sou imobiliária para trazer chave de casa, não. Mas eu venho aqui falar sobre a verdade. Que é a verdade? Arrependei-vos, porque a grande chegada do reino do céu está próxima. Jesus está próximo. Deus está levantando um profeta aí. Deus está levantando uma geração que vai ser uma geração de posicionamento, de avivamento, pelo amor de Deus. Pega isso daqui. Deus vai fazer acontecer em nome de Jesus. E eu libero essa palavra para aqueles que estão me ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eita, agradeço pela minha oportunidade, irmão. Amém, irmãos. Que Deus abençoe aí a vida de todos os ouvintes, né, que estiveram na sintonia da Rádio Web. E a você também, diácono, né? Isso. Que aceitou aí o nosso convite, né? Deixa eu só lembrar aqui aos irmãos que estão no Facebook aí. Para mim está marcando uma pontuação de 7 aqui, mas como a gente está limitado, com certeza tem mais pessoas. Gente, hoje nós não conseguimos fazer a transmissão pela plataforma da rádio aqui, devido a um problema técnico que me pegou de surpresa, né? Daqui a pouquinho eu vou estar fazendo uma verificação ali no sistema. Se for o caso, eu vou estar acionando o técnico para ver o porquê que deu tanta microfonia na hora da transmissão, né? Tanto que esse vídeo, essa programação de hoje, aí ela vai ser editada, né? Eu vou estar pedindo para o editor editar ela e já está avançando um pouquinho ela aqui, os primeiros minutos ficou um pouquinho bagunçado. Mas, diácono, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, tá bom? Segundo a você e a sua família, a sua esposa aí que eu vi que estava te ajudando aí, né, na colocação da câmera, tá bom? A seus filhos. É isso aí. E todos do seu ministério, né? Se você puder, leva a minha paz e graça ao teu pastor, a todos aí do ministério, tá bom? É uma honra muito grande. E em breve está aí também fazendo uma coletiva com o teu pastor aí também, se for possível, né? Mas de imediato eu quero já estar agendando aí amanhã, mais ou menos, ou até depois da programação, eu te chamo aí no WhatsApp, para a gente estar reagendando essa programação, tá bom? Para o mês 4, né? Que vai ter vaga, para você estar participando novamente, e é esse ritmo. A gente vai contar testemunho, que não foi contado vai ser contado, né? Vai ter louvores, mais palavras, as perguntas que vêm a gente responde, vamos interagir com o pessoal conosco. Mas isso na próxima programação, né? Porque aí fui pego de surpresa aqui e acabou que deu esse eco muito alto aí, eu tive que fazer só pelo celular. Mas eu vou estar agilizando aqui para a próxima programação, tá bom? Então, meu irmão, pode já estar fazendo os seus agradecimentos, se despedindo das pessoas que assistiram você, tá bom? Daqui de São Paulo, daí do teu estado aí de Mato Grosso, e a gente já vai estar encerrando essa live, eu vou estar te liberando para você estar indo jantar, né? Eita! Agradeço primeiramente de tudo a Deus, né?
Agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando, a confiança que vocês colocaram. Agradeço por vocês, ouvintes, estão disponibilizando o seu tempo para estar escutando algo da parte de Deus, aí do estado de São Paulo, aqui do Mato Grosso do Sul. Agradeço pela confiança. Que Deus te abençoe grandemente. É Diácono Fábio? Isso. Agradeço Deus grandemente por ter colocado o Senhor no meu caminho, para ter essa oportunidade de conhecer um homem de Deus como o Senhor é. Leva os meus agradecimentos, o meu da minha família, para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, e que Deus venha grandemente abençoando cada vez mais a tua vida e teu ministério, irmão. E Deus tem algo muito grande sobre a tua vida aí, tu e você sabe. E Deus vai fazer, porque Deus escutou o teu clamor na madrugada. Deus, ele vai fazer, porque ele escutou ele escutou o teu clamor, ouviu as tuas renúncias. E Deus, prepara aí, irmão, porque Deus vai te dar uma resposta aí durante 15 dias. Pega, porque 15 dias Deus vai te dar uma resposta daquilo que você está buscando. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo. A gente tem que ficar sempre atento, né? E receber aquilo que vem da parte de Deus, a gente guardar, porque se a gente não guarda, se a gente não analisa e não guarda, a gente às vezes acaba perdendo, né? O meu cunhado, ele tem um ditado, que quando ele está na igreja, ele fala assim, gente, tem um ditado que diz assim, ó, se você vai para a igreja e começa a cochilar, ou na hora da profecia, se o anjo passar com a bandeja da bênção e você estiver perdido no tempo, você vai perder a bênção. Então, fica mais atento, né? Vamos ficar mais atentos para estar recebendo as bênçãos do Senhor, não é verdade? Então, meus irmãos, você da Rádio Pentecoste, você do Facebook, fiquem todos com Deus. Nós voltamos na quinta-feira, a partir das 19h30. A gente sempre começa um pouquinho mais cedo, né? Mas a partir das 19h15, 19h20, na quinta-feira, a gente já vai estar voltando já com a programação Show de Louvores, Cantando para Jesus. E a próxima programação, sábado, né? Todos os sábados, às 14 horas, programa Adoradores Kids com as crianças, né? Semana passada foi com a Jennifer Rebeca e a Gabriela Tupi. Neste sábado vai ser com a Jennifer Rebeca e a Maria Eduarda, né? Inclusive, vocês não fiquem assustados aí com o cenário, porque nós vamos fazer uma modificação aqui, colocar algumas bexigas, músicas diferentes, pois uma das apresentadoras infantil vai estar aniversariando e nós vamos estar fazendo aqui um bolinho, já deixando aqui no estúdio da rádio, e vamos cantar um parabéns para elas, ok? Então está dado os avisos desta semana e até quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Meu diácono, fica com Deus, tenha uma ótima noite, um bom descanso e até quinta-feira na programação. Daqui a pouco eu te chamo no WhatsApp aí. Amém? Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite a todo mundo. Até quinta-feira.